Geralmente, os métodos para restaurar a sociedade começam na escola ou na igreja, para assim atingir as famílias. Mas o método de Deus sempre foi o contrário. Deus poderia ter escolhido uma escola ou uma igreja para iniciar sua obra de restaurar a humanidade, mas escolheu um lar, uma família. E foi nessa família que Jesus viveu 30 anos com seus pais e seus irmãos, da parte de José, antes de ser ungido no batismo, para somente assim começar seu ministério. Por que será que Deus escolheu uma família para restaurar a humanidade? Por que Deus não escolheu uma empresa, uma instituição governamental, uma igreja ou uma escola? Simplesmente porque a família é a base da sociedade. A sociedade é composta por famílias. Tudo o que acontece na família é refletido nas escolas, nas igrejas e em todos os demais grupos da sociedade. No livro A Ciência do Bom Viver, encontra-se a seguinte declaração: a restauração e reerguimento da humanidade começam no lar. A obra dos pais é a base de toda outra obra. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências do lar. Para entendermos melhor, vamos pegar como exemplo a igreja cristã. Qual o motivo da existência da igreja? Para que a igreja cristã foi instituída por Cristo? Para afirmar e demonstrar a vitória de Cristo na cruz. Como? Vencendo Satanás em todo lugar, exatamente como Jesus mesmo, o cabeça da igreja, fez vencendo Satanás no Calvário. Na cruz, Jesus já julgou Satanás de acordo com a lei de Deus. Agora, Deus espera da igreja a tarefa de execução desse julgamento sobre a terra. Como? Demonstrando pela fé a vitória sobre Satanás, assim como Jesus fez na cruz. Se a vida da igreja não revelar isso, a igreja não passará de um clube de entretenimento e, consequentemente, a igreja não atingirá o objetivo para o qual ela foi instituída, que é a restauração do ser humano. Ou seja, a igreja irá fracassar. Sabendo disso, Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como ramo imprestável, seca-se, é ajuntado num montão com todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Como a igreja é formada por várias famílias, subentende-se que o fracasso da igreja começa com o fracasso da família. Para que a igreja volte a restabelecer o real motivo de sua existência, que é a vitória sobre o mal, as famílias que compõem a igreja devem ser restabelecidas neste objetivo, sendo vencedoras sobre o mal. Como então a igreja sai do fracasso para a vitória? Sempre que a igreja fracassa, Deus encontra algumas poucas famílias dentro da igreja para que assumam a responsabilidade que a igreja como um todo deveria assumir, embora tenha fracassado. Deus escolhe um grupo de poucos para representar a igreja na demonstração da vitória de Cristo. O modo de Deus trabalhar é sempre encontrar alguns poucos para formar um grupo, a fim de atingir muitos. Deus escolheu pessoas como, por exemplo, Abel, Enoque, Noé e Abraão. Mais tarde, por meio de Abraão, ou seja, os poucos, Deus alcança toda a nação de Israel, os muitos. Assim, então, o princípio da operação de Deus é sempre dos poucos para os muitos. Cristo é o cabeça. Pelo poder de Cristo, o corpo todo é mantido e unido por meio das suas juntas e ligamentos e cresce como Deus quer que cresça.
A cabeça mantém o corpo unido por meio de juntas e ligamentos. E essas juntas e ligamentos são os vencedores escolhidos por Deus. Jerusalém tipifica toda a igreja, ao passo que Sião, que está em Jerusalém, representa os vencedores na igreja. Jerusalém é maior que Sião, mas Sião é a fortaleza de Jerusalém. O que corresponde ao coração de Deus é chamado Sião. O que fala do fracasso e pecados do povo é chamado de Jerusalém. Deus permite que Jerusalém seja pisada, mas geralmente mantém Sião intacta. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Eles não tremem nem caem. O interessante é que Deus tem seus vencedores em todos os 7 períodos da igreja cristã, conforme representados pelas 7 igrejas descritas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Essa linha de vencedores jamais é interrompida. Os vencedores não constituem uma classe especial. São simplesmente grupos de pessoas que se enquadram no plano original de Deus. Em outras palavras, Deus sempre teve um remanescente em todos os períodos da igreja cristã. Não seria diferente no último período, representado pela igreja de Laodiceia. A esses vencedores da última igreja, Jesus dirige as palavras: "Àquele que vencer, eu darei o privilégio de se sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono." Deus está atualmente procurando, entre os fracassados da igreja, os 144.000 que permaneçam no Monte Sião. Depois eu olhei e o Cordeiro estava diante de mim em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham os nomes do Cordeiro e do seu Pai escritos em suas testas. Repetidas vezes, Deus usa poucos como canais para derramar vida na igreja para o reavivamento. Como fez Jesus, estes poucos têm de derramar sangue para deixar a vida fluir. Os vencedores devem permanecer sobre o terreno da vitória pela igreja e em lugar da igreja. Têm de suportar sofrimentos, insultos e afrontas. Portanto, os vencedores de Deus devem abandonar todo o desejo de agradar a si mesmos. Devem pagar o preço, deixar que a cruz corte fora tudo o que procede da natureza humana caída, isto é, da carne. Os vencedores estão prontos a ferir seu próprio coração para receberem o coração de Deus? Estão prontos a ser derrotados para que Deus triunfe? Quando a obediência dos vencedores for completa, Deus rapidamente vingará toda a desobediência, pois está escrito: "Estamos prontos para castigar qualquer tipo de desobediência, mas antes queremos que vocês obedeçam completamente." Ao examinar então o princípio dos vencedores, observamos 2 coisas. Primeiro, sempre que todo o corpo fracassa, Deus escolhe alguns poucos para ficar no lugar do corpo todo. E segundo, Deus chama estes poucos para executar suas ordens a fim de que por meio deles possa mais tarde atingir muitos. Quando Deus escolheu os filhos de Israel, chamou-os todos para constituir um reino de sacerdotes entre as nações. Obedeçam-me em tudo e guardem a minha aliança. Se fizerem isto, vocês serão a minha nação preferida entre todas as nações, pois todas as nações me pertencem. Vocês serão o meu reino de sacerdotes, o meu povo santo. Mas no Monte Sinai adoraram o bezerro de ouro e falharam terrivelmente. Por causa disto, Deus escolheu os levitas, que guardaram sua ordem, permanecendo como seus vencedores. Receberam o sacerdócio em lugar de todo o restante dos filhos de Israel. Veja como aconteceu.
Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra do testemunho, que estavam escritos nos 2 lados, na frente e atrás. As tábuas de pedras tinham sido feitas por Deus, e os mandamentos que estavam gravados nelas tinham sido escritos por Deus. Era plano de Deus que toda a nação fosse composta por um povo santo, reino de sacerdotes, obedientes aos seus mandamentos. Mas, quando Josué ouviu os gritos do povo, disse a Moisés: "Há gritos de guerra no acampamento." Moisés então respondeu: "Não ouço gritos de vitória, nem lamentos de derrota. O que ouço é o som de pessoas cantando." Moisés ficou muito irritado quando chegou ao acampamento e viu o bezerro de ouro e o povo dançando. Então atirou as tábuas ao chão e elas se partiram em pedaços junto ao monte. Então Moisés perguntou a Arão: "Que mal lhe fez o povo para que o tenha feito cometer um pecado tão grande?" Arão respondeu: "Senhor, não se irrite comigo. Bem sabe que o povo está sempre disposto a fazer o mal." Para agradar o povo, Arão fez o que a natureza pecaminosa deles desejava, ou seja, induziu o povo a pecar contra Deus. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que os seus inimigos se riam deles, porque Arão tinha deixado que eles fizessem o que queriam. Algo deveria ser feito para que a nação de Israel refletisse o caráter de Deus para todas as demais nações. O que foi feito? Então Moisés se colocou na entrada do acampamento e disse: "Aqueles que estão ao lado do Senhor, juntem-se a mim." Todos os levitas se juntaram a ele. Os levitas se posicionaram no lado de Deus. Eles foram os poucos que Deus escolheu para salvar toda a nação. Então Moisés lhes disse: "Assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um de vocês pegue a sua espada, percorra todo o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho." Os levitas obedeceram à ordem de Deus? Sim, obedeceram. Os levitas fizeram o que Moisés disse. Nesse dia morreram uns 3.000 homens. Terminando o processo de separar os vencedores, Moisés disse aos levitas: "Hoje vocês se consagraram ao Senhor, sacrificando seus filhos e irmãos. Por isso, o Senhor abençoou vocês hoje." Quando Deus executa sua obra, primeiro o faz em alguns poucos, e depois, por meio deles, em muitos. A fim de salvar os filhos de Israel, primeiro salvou Moisés. Libertou Moisés do Egito antes de libertar os filhos de Israel. Primeiro lidou com Davi, e depois que o tinha em suas mãos, libertou os filhos de Israel das mãos dos filisteus, a fim de que se tornassem uma grande nação. Fins espirituais se alcançam por meios espirituais. Deus lidou com Moisés e Davi de tal modo que eles não puderam de maneira nenhuma usar a carne ou os desejos humanos para ajudar a Deus na realização do seu propósito. Primeiro, Deus reuniu 12 pessoas, depois 120, e assim a igreja cristã nasceu. O princípio dos vencedores é que Deus chama alguns poucos para fazer a tarefa a fim de abençoar muitos. Alguns poucos são chamados para que muitos possam receber vida. Deus planta a cruz no coração de alguns poucos, levando-os a aceitar o princípio da cruz nos seus lares, capacitando-os, assim, a derramar vida por outras pessoas. Deus precisa de canais de vida para derramar vida aos outros. Deus incumbiu os sacerdotes para que permanecessem no lugar da morte, para que os filhos de Israel pudessem ter um caminho para a vida.
Os sacerdotes foram os primeiros a pisar na água do Rio Jordão e os últimos a sair dela. Foram os vencedores de Deus. Hoje, Deus está procurando famílias que, tais como os sacerdotes de antigamente, pisem na água, entrem na morte, aceitem o procedimento da cruz e permaneçam sobre o terreno da morte, antes para, então, abrir um caminho de vida às outras famílias e, assim, toda a sociedade ser abençoada. Deus nos coloca primeiramente na morte, a fim de proporcionar vida aos outros. Os vencedores de Deus são os pioneiros de Deus. Não que os sacerdotes fossem capazes de realizar alguma coisa, mas porque eles levavam a Arca da Aliança. A arca simbolizava Cristo. Eles tinham de levar a arca e descer ao leito do rio. Devemos deixar que Cristo seja o centro. Devemos nos revestir de Cristo e entrar na água. Os pés dos sacerdotes permaneceram sobre o leito do rio. Seus ombros carregavam a Arca da Aliança. Permanecendo na morte, por assim dizer, enalteciam Cristo. O leito do rio é o lugar da morte. Nada confortável, nada atraente. Não descansando, nem sentados, nem deitados, mas de pé. Se vivemos de acordo com o nosso temperamento, Cristo não pode viver nos outros. Mas, se ficamos no fundo do rio, outras pessoas atravessarão o Jordão vitoriosamente. A morte do eu opera em nós, mas a vida opera nos outros. Na nossa obediência até a morte, a vida vai operar nos outros para a sua própria obediência a Deus. A morte de Cristo desperta a sua vida em nós. Sem a morte, não podemos haver vida. Foi muito angustiante carregar a arca no fundo do rio, pois requeria grande cuidado. Um pequeno descuido e o Deus Santo poderia destruí-los. Ficaram ali, observando os filhos de Israel passar um a um, e ficaram por último. É assim que o apóstolo Paulo faz referência aos vencedores. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos sido tratados com a escória do mundo, como lixo de todos. Ah, se cada um de nós fizesse a si mesmo a pergunta: estou trabalhando por fama, prosperidade, simpatia dos outros? Estou buscando a vida de outras pessoas? Que sejamos capazes de orar assim: ó Senhor, que eu morra para que os outros possam viver. Deus diz explicitamente que isto não seria fácil. Contudo, é a única maneira na direção da realização do eterno plano de Deus. Muitas pessoas não são desobedientes, contudo, não são de todo obedientes. Muitas pessoas não deixam de pagar algum preço, antes pagam um preço insuficiente. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe.
Dessa mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O Getsemane é alcançado no caminho da cruz. Sem o processo da cruz, ninguém pode dizer, como tu queres. Muitos são aqueles que desejam a vocação de Abraão, mas odeiam a consagração do Monte Moriá, quando Abraão levou seu filho para o sacrificar. Deus nos coloca no fundo do rio para sermos vencedores. Ele permite que sejamos acorrentados para que os outros possam ouvir as boas novas. A morte opera nos vencedores, mas nos outros, a vida. Este é o único canal da vida. O que faz o vencedor de Deus? O vencedor de Deus permanece na morte de Cristo, para que outros possam receber vida. Para podermos aprender a sermos vencedores de Deus, precisamos ficar no fundo do rio. Muitas pessoas são incapazes de atravessar o rio em busca da vitória. Por quê? Porque tem uma falta de sacerdotes que permanecem no fundo do rio. Então, como são selecionados os vencedores e como eles são separados dos vencidos? De acordo com os escritos bíblicos, todos os homens de Israel que chegassem aos 20 anos de idade eram guerreiros e aptos para lutar pelo Senhor. Contudo, no período dos juízes, quando os filhos de Israel estavam fracassados, Deus os livrou escolhendo 300 homens para lutar numa batalha na qual eles todos deveriam ter lutado, mas para a qual não estavam preparados. Tinham falhado, por isso eram incapazes de lutar por Deus. Um grande número de pessoas sabe como guardar a fé e terminar a carreira, mas não sabe como combater o bom combate. Como então os vencedores serão selecionados? Gideão tinha 32.000 homens no exército para combater contra o inimigo de Israel, os midianitas. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Essa foi a primeira seleção. 22.000 homens retrocederam. Por quê? Porque pretendiam glorificar a si mesmos. Às vezes, estamos prontos a sacrificar a vida, mas não a glória. Temos de nos vencer o próprio eu. Deus procura pessoas que trabalhem por Ele e para Ele, sem vangloriar-se do trabalho. Depois de trabalhar, deveríamos dizer: somos servos inúteis. Temos de nos esquecer de quantos campos aramos e de quantas ovelhas vigiamos. Deus não pode partilhar a glória dele conosco. Se secretamente esperamos alguma coisa para nós mesmos, estaremos entre os eliminados. Eles também retrocederam porque eram medrosos e tímidos. Qualquer um que seja tímido e medroso pode voltar para casa. É essencial que não amemos a nós mesmos e que estejamos prontos a sofrer. As maiores aflições não são em natureza materiais, mas espirituais. Todo aquele que procura glorificar-se e é tímido e medroso será eliminado. A vitória não jaz no número, mas no conhecimento de Deus. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse:
Separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. A segunda seleção foi a prova contida na insignificante questão de beber água. Pequenas coisas frequentemente revelam a nossa situação real. Naqueles dias, tanto os judeus como os árabes viajavam com as bagagens nas costas. Havia, portanto, 2 maneiras diferentes de beber água numa viagem. A primeira, descendo a bagagem das costas e ajoelhando-se para beber a água. E a outra, bebendo água das mãos para não perder tempo na estrada e prevenindo-se dos assaltantes. Dos 10.000 homens que ficaram, 9.700 homens ajoelharam-se para beber. Só 300 homens beberam de suas mãos. Todos aqueles que se ajoelharam para beber foram eliminados por Deus. Só aqueles que beberam das mãos foram escolhidos. Todo aquele que tem a oportunidade de satisfazer seus desejos, mas deixam de fazê-lo, conhece o procedimento da cruz. Tais pessoas serão usadas por Deus, sempre prontos a deixarem que a cruz opere em suas vidas. Esta é a pessoa que Deus vai usar. Deus deu 300 homens a Gideão e os transformou em um só corpo. É altamente impróprio vencer isoladamente. Todos os vencedores devem estar com um único objetivo. Devem estar unidos no propósito. Para uma família ser vencedora, seus componentes, pai, mãe e filhos, devem estar juntos. Mas não basta apenas estar juntos. Devem estar unidos. Em muitas famílias, pais e filhos podem estar juntos, mas isso não é o suficiente. Para serem vitoriosos, precisam estar unidos no mesmo propósito. Gideão e os 300 homens agiram de comum acordo. Isto foi possível porque a carne, ou seja, os desejos humanos, o eu, foram eliminados. Os 300, representados pelos poucos, lutaram. E depois todos os filhos de Israel saíram para perseguir os inimigos que fugiram. Os 300 lutaram, e toda a nação colheu. Os poucos venceram, e todo o corpo reanimou-se. Quando os vencedores ficam no fundo do rio, não ficam por eles mesmos, mas por todo o povo de Deus, ou seja, por toda a igreja. Por isso, o apóstolo Paulo disse: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Finalmente, o último obstáculo dos vencedores é exatamente com aqueles pelos quais lutam pela vitória, ou seja, os da própria família, os da própria casa, os da própria igreja, os mais próximos. Os vencedores serão censurados, serão perseguidos pelos mais próximos, exatamente como Gideão foi reprovado pelos homens da tribo de Efraim. Está escrito: então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? Gideão não só venceu os inimigos do lado de fora, mas também os inimigos do lado de dentro. Gideão agora deveria enfrentar as acusações e censuras injustas contra ele mesmo, vindas do seu próprio povo. Após a vitória sobre os midianitas,
Os homens da tribo de Efraim, que faziam parte do povo de Deus, tinham ficado com ciúmes e com raiva por não terem sido chamados para a batalha. Os vencedores terão de estar prontos a todo tipo de acusação, opróbrio e malfalatórios daqueles pelos quais está lutando pela vitória. Essa é a mais dura prova dos vencedores. Assim como Cristo venceu, eles devem vencer. A respeito de Jesus é dito: Ele, Jesus, veio para o mundo que era seu, mas o seu próprio povo não o recebeu. Estendido na cruz e zombado de todas as formas, Jesus se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus poderia ter permanecido ao lado do Pai, usando a coroa e as vestes reais, mas por amor a nós trocou as riquezas do céu pela pobreza da terra. Ele escolheu renunciar ao posto de supremo comandante e à adoração dos anjos que tanto o amavam. Escolheu trocar a adoração dos seres celestes pela zombaria e desprezo de homens ímpios. Por amor a nós, aceitou uma vida de privações e uma morte vergonhosa. O líder que Deus escolheu para derrotar os midianitas não era um governante, não era um levita e nem era um sacerdote. Gideão se considerava o menos importante na casa de seu pai, mas ele desconfiava de si mesmo e estava disposto a seguir as orientações de Deus. Deus seleciona aqueles a quem Ele pode usar melhor. Antes da honra, vem a humildade. É por isso que, ao escolher instrumentos para sua obra, Deus passa por cima de pessoas que o mundo honra como grandes, talentosas e brilhantes. Essas pessoas são orgulhosas e sentem qualificadas para agir sem o conselho de Deus. O eu deve ser crucificado para que a vitória seja dada a muitos. Assim se faz um vencedor nas mãos de Deus. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos para serem vitoriosos entre os muitos, dirigiu-se a eles com as seguintes palavras: Todos odiarão vocês por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que a sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe, mas quem a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha, mas que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Para que a sua família seja vitoriosa, vocês devem entrar na lama da humilhação e da morte, para que outras famílias, para que a igreja, para que a sociedade possam alcançar a vitória. Somente assim será cumprido estas palavras. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja
e a prosperidade da nação dependem das influências do lar.